Em um parque de diversões lá na Califórnia, um boneco chamava muito a atenção dos visitantes. Ele era estranho e ele tinha um ar muito sombrio. As pessoas acreditavam que ele era somente um boneco mal assombrado. Mas será que ele realmente era um boneco? Eu sou a Mari Reis e vem entender esse caso comigo. Em 1976, a Universal Studios estava gravando um episódio para a série O Homem de 6 milhões de dólares. Para uma das cenas, eles queriam gravar em um parque de diversões e eles conseguiram encontrar o parque perfeito em Long Beach, na Califórnia. E o nome dele era The Pike. Uma das cenas seria gravada em um brinquedo chamado Laugh in the Dark, que era uma espécie de um trem fantasma. Lá era bem escuro e tinham vários bonecos que apareciam para dar susto nas pessoas. A equipe estava arrumando lá dentro para nenhum dos bonecos atrapalhar a gravação da cena. E é quando um homem ele vê um manequim, e esse manequim estava muito estranho lá dentro. Esse boneco estava pendurado com uma corda no pescoço, e ele estava em um lugar que com certeza atrapalharia as gravações. Então, o homem foi até ele e pegou nos braços e empurrou ele para cima. Só que quando ele faz isso, o braço do boneco quebrou. Ele tentou encaixar de volta, mas aquilo não encaixava de jeito nenhum. E aí, quando ele virou para olhar lá dentro o que tinha, ele percebeu que tinha alguma coisa muito estranha, porque lá dentro tinha como se fosse um osso e também carne seca. Assustado, ele procurou um policial que estava ali para garantir a segurança das gravações, mas esse policial não deu muita atenção e ele falou que provavelmente seria um manequim muito velho. É quando esse rapaz ele chama um outro amigo que estava lá e quando ele mostra aquilo, o amigo ele acha muito estranho. E eles decidem ir lá para pressionar aquele policial e é então que ele chama uma equipe para ir lá para ver o que estava acontecendo. A equipe pegou aquele boneco e levou até um legista chamado Joseph Choi. E ele que faria toda a análise para ver se aquilo realmente era um corpo humano. E para surpresa de todo mundo, ele confirmou: aquilo não era um boneco, aquilo realmente era um corpo humano. O legista conseguiu confirmar também que aquilo se tratava de um corpo de um homem, de mais ou menos 1,60 m de altura, e que a causa da morte teria sido um tiro no peito. O corpo ainda tinha alguns fios de cabelo e ele não tinha mais nem a orelha e nem os dedões, tanto da mão quanto do pé. E ainda tinha outra coisa muito estranha. Aquele corpo ele já tinha sido periciado uma outra vez. Isso porque ele tinha uma lesão em Y em toda a parte do tronco e também foi encontrada uma substância chamada arsênico, que era muito utilizada para fazer embalsamento dos corpos no final do século XX. E apesar daquele corpo não ter mais o fragmento da bala, foi possível identificar pelas lesões que aquela bala tinha sido fabricada entre os anos 1905 a 1940. E mesmo depois de tudo isso, ainda era muito difícil conseguir identificar aquele corpo. Eles só tinham essas informações praticamente. Mas tudo mudou quando eles removeram a mandíbula desse cadáver. Isso porque lá dentro foi possível encontrar moedas e também alguns bilhetes muito antigos. A maioria daqueles bilhetes não dava para se enxergar muita coisa, mas em um deles foi possível enxergar um endereço, e era de um museu do crime que ficava em Los Angeles. Eles entraram em contato para tentar conseguir alguma informação, e eles descobriram que o proprietário já tinha falecido, mas que quem cuidava do museu era um homem chamado Dan Soney. O Dan acreditava que aquele corpo pertencia a um homem chamado Elmer McCurdy. O Elmer nasceu no dia 1º de janeiro de 1880 em um lugar chamado Maine, lá nos Estados Unidos. Ele era filho de uma jovem de 17 anos chamada Sadie McCurdy e na época ela não era casada e ela estava gestando uma criança. E isso era um grande motivo para envergonhar toda a família. Então, como ela tinha um irmão mais velho chamado George e ele era casado com uma mulher chamada Ellen, eles decidiram acolher a irmã e cuidar do menino como se fosse filho deles. Então, desde criança, o Elmer acreditava que a Sadie era a irmã dele e que os pais dele seriam o George e a Ellen. Em 1890, o George acaba falecendo de tuberculose, então a Ellen e a Sadie decidem se mudar de cidade e o Elmer, nessa fase, tinha mais ou menos uns 14 anos. E é nesse momento que elas entendem que ele deveria saber de toda a verdade. Essa revelação acabou destruindo ele emocionalmente. Ele começou a nutrir uma raiva muito grande pela mãe biológica dele, porque ele se sentia extremamente traído por tudo que tinha acontecido. Então, ele muda completamente de comportamento. Ele começa a ser um jovem muito rebelde e também a ingerir muitas bebidas. Ele acaba se tornando realmente um alcoólatra.
Então, por tudo que tinha acontecido, ele decide que não moraria mais com a mãe dele e agora ele se muda para morar com o avô. E ele adorava o avô, ele amava a região e ele começou a trabalhar com vários bicos de serviços pequenos na região. Mas um serviço que ele se deu muito bem foi como encanador. Ele tinha muitos clientes, ele conseguia fazer vários serviços. Ele não ganhava um absurdo de dinheiro, mas ele conseguia se manter. Mas em 1900 começa uma grande crise econômica e essa crise fez com que o Elmer perdesse todos os serviços dele. Além disso, a mãe biológica dele acaba falecendo porque ela tinha um tumor e teve algumas complicações. E um mês depois, o avô dele também falece. Então, ele acabou se afundando ainda mais nas bebidas. Ele não conseguia parar em emprego nenhum. Uma hora ele estava no serviço, ele chegava embriagado e era mandado embora. Então, ele nunca conseguiu ficar fixo em nenhum lugar. Sem muitas alternativas, ele decide então se alistar no exército em 1907. E é lá que ele vai aprender a mexer com metralhadoras e também com explosivos. Ele serviu por 4 anos e quando ele saiu de lá, ele não conseguia nada também para trabalhar. Então, ele começou a se afundar na bebida novamente. E por conta disso, ele vai começar a tomar muitas atitudes impulsivas e também desastrosas. Sem dinheiro, sem emprego e sem rumo, agora o Elmer ele decide que ele vai pegar as novas habilidades que ele tem e ele vai usar para o lado errado. Ele decidiu que ele se tornaria um ladrão de bancos e também de trens. Pouco tempo depois que ele saiu do exército, ele foi pego pela polícia junto com um amigo e ele portava alguns objetos de roubo, como serras, explosivos e também sacos de dinheiro. Quando eles foram presos, o Elmer declarou que eles estavam portando aquelas coisas somente para fazer uma metralhadora caseira. Mas essa justificativa não colou muito para a polícia e ele acabou ficando preso junto com seu amigo por um tempo. Depois que ele sai da prisão, ele começa de fato a sua trajetória como ladrão de trens e bancos. Mas vocês vão ver que essa trajetória ela foi cheia de fracassos e ele não conseguia fazer nenhum roubo com um grande êxito. No dia 24 de março de 1911, o Elmer decidiu que ele roubaria um trem. Eles ficaram sabendo de uma informação que aquele trem levaria cerca de $4.000. Ele e os seus comparsas conseguiram parar o trem, eles entraram dentro do vagão e o Elmer ele posicionou os explosivos. Só que quando ele fez isso, ele colocou uma quantidade muito grande de explosivos. Então acabou que o cofre foi explodido, mas também junto com ele todo o dinheiro que estava lá dentro. E desse dia eles conseguiram levar apenas $450 e a maioria desse dinheiro era em moedas derretidas. Mas mesmo com esse fiasco, o Elmer ele não desistiu. No dia 21 de setembro daquele mesmo ano, ele decidiu que faria outro roubo grande, só que agora não seria um trem, e sim a um banco. Eles invadiram o local, conseguiram chegar até onde ficava o cofre e lá tinha uma porta. Ele posicionou os explosivos e aí fez a primeira explosão. Aquela explosão foi fraca e só conseguiu abrir a porta, o cofre permaneceu intacto. Ele decidiu colocar mais explosivos, só que dessa vez eles nem acenderam. E dessa vez eles saíram com uma quantia bem menor, era uma quantia equivalente a $150 que eles conseguiram pegar dos caixas do banco. A essa altura, a polícia já estava atrás do bando, justamente por conta das explosões. Só que o que eles não sabiam é que as explosões eram totalmente incompetentes e que eles não estavam conseguindo ganhar tanto dinheiro assim. Mas a fama que tinha na região é que eles eram grandes ladrões. O Elmer fugiu para a fazenda de um amigo dele e ele ficou escondido por semanas lá. E foi nesse período que ele ficou na fazenda que ele continuou pensando no que ele poderia fazer. E ele escolheu mais um assalto, só que dessa vez ele tinha certeza que daria certo. O grupo recebeu uma informação de que um trem passaria com uma grande quantidade de dinheiro, então eles planejaram tudo e no dia 4 de outubro de 1911 eles conseguiram parar esse trem, invadiram o vagão, mas quando eles chegaram lá, eles perceberam que eles tinham invadido o trem errado. Aquele trem era de transporte de passageiros e não de transporte de cargas. Então a única coisa que restava era roubar alguns itens das pessoas que estavam ali e foi isso que eles fizeram. O Elmer já estava se sentindo um grande fracassado e aí ele decide que ele ia passar mais um tempo na fazenda daquele amigo dele para conseguir esfriar a cabeça. A polícia já estava cansada das ações desse grupo, então eles decidiram colocar uma recompensa para quem capturasse o Elmer. E essa recompensa seria de $2.000.
Muitas pessoas já estavam atrás dele, mas no dia 7 de outubro, a polícia conseguiu rastrear o Elmer até um galpão e eles estavam usando cães de caça. Eles ficaram a madrugada inteira esperando para o dia amanhecer para eles conseguirem capturar o Elmer. Quando ele acordou e ele viu o que estava acontecendo, ele começou a atirar nas polícias e eles começaram a revidar também. E foi nesse momento que um dos tiros acabou pegando no peito dele e ele acabou falecendo ali naquele lugar. O corpo dele foi levado para uma funerária e ele ficaria lá pelo tempo que os familiares fossem lá para reclamar o corpo para conseguirem pegar. O dono da funerária se chamava Joseph Johnson e ele decidiu embalsamar o Elmer, colocar um terno e deixar lá nos fundos da funerária para se alguém aparecesse ele já estaria ali pronto. Só que a grande realidade é que ninguém apareceu. E aqui vai começar uma grande bizarrice nessa história inteira. Se você achou que até aqui já foi muito estranha essa história, a partir de agora você vai se surpreender com o que aconteceu com ele. Muitas pessoas da região iam lá nessa funerária e eles queriam ver o corpo do Elmer. Porque lembra que eu falei que ele tinha se tornado um grande ladrão aos olhos das pessoas, porque eles não sabiam a realidade? Então as pessoas queriam muito conhecer ele. Com isso, o Joseph, ele viu uma grande oportunidade de conseguir tirar dinheiro, já que a família do Elmer nunca tinha ido atrás dele. Ele colocou uma arma na mão dele e ele deixava o corpo em exposição e ainda escreveu: o bandido que nunca foi preso. E as pessoas que pagassem 5 centavos conseguiriam entrar para ver como que o Elmer estava. E foi exatamente por esse motivo que encontraram várias moedas na boca do Elmer, justamente porque quando essas pessoas passavam, elas colocavam a moeda dentro da boca dele. Essa exposição, ela tinha se tornado um grande sucesso. Muitas pessoas saíam de vários lugares para conseguir ver como o Elmer estava, e isso atraiu a atenção de vários lugares, como circos. Várias pessoas queriam pegar e comprar esse corpo para colocar em exposição em outro lugar. Mas o Joseph, ele estava ganhando muito dinheiro e ele sempre recusou qualquer oferta. Até que em 1916, 2 homens chegam na funerária junto com o xerife de Oklahoma e eles trazem documentos que confirmam que o Elmer era irmão deles. Sem muita opção, o Joseph, ele teve que liberar o corpo e esse corpo foi levado com os 2 irmãos. Mas tudo isso, gente, não se passava de um golpe. Os 2, eles eram proprietários de um circo e eles só queriam levar o Elmer para colocar em exposição lá. O Elmer ficou nesse circo até 1922, quando ele foi vendido para um homem chamado Louis Sony. E esse homem era o proprietário daquele museu do crime lá do início da história. E lá o Elmer ficou exposto juntamente com outros bonecos de cera também de criminosos. 11 anos depois, ele foi adquirido por um diretor de filme chamado Wayne e ele deixou o corpo em exposição para divulgar o seu novo filme, que seria sobre drogas. Ele usava o Elmer como um exemplo de como uma pessoa ficaria caso ela usasse substâncias ilícitas. Depois disso, ele volta para o Museu do Crime, ele passa na mão de diversas pessoas, diversos parques, ele ficava exposto ao ar livre, e foi nesse período que ele acabou perdendo a orelha e também os dedões, justamente por conta do vento. E foi justamente nesse período que ele foi vendido para aquele parque de diversões e que ele ficou exposto lá por tanto tempo, sem ninguém saber realmente que ele era um corpo humano, porque ele já tinha adquirido um formato de um boneco, ele já estava totalmente mumificado. Então, a esse ponto da história, eles compraram achando que aquilo realmente seria um boneco, um manequim. Quando as pessoas ficaram sabendo desse caso, elas ficaram em completo choque, justamente porque já tinha se passado 65 anos da morte dele e ele era exposto como se fosse um grande espetáculo. Essa história comoveu inúmeras pessoas e no dia 22 de abril de 1977, o Elmer, ele conseguiu então o enterro digno que ele merecia desde o início dessa história. A polícia tinha tanto medo que outra pessoa retirasse ele de lá, que ele foi colocado em um cemitério em Oklahoma, e lá na cova dele foi colocado 60 centímetros de concreto, justamente para evitar que alguém retirasse ele de lá. E foi assim que finalmente o Elmer McCurdy, ele conseguiu descansar em paz. Gente, que história! Eu fiquei chocada com tudo que aconteceu com ele. Então é isso, gente. Esse é o caso de hoje e eu quero pedir uma grande força para você. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e também se inscreve no meu canal. Isso vai me ajudar demais a crescer agora nesse meu início, tá bom?
Um grande beijo e até o próximo vídeo.